Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos e aldins desse nosso Brasil e também quem estiver ouvindo aí. Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor. E nós recebemos juntamente no grupo de aldins aqui de Chapecó, na quarta-feira da outra semana, algo tremendo do Eterno que eu senti assim de transmitir aos irmãos, porque eu acho que aquilo que o Eterno nos dá é para ser compartilhado com todos os irmãos. E de muitas maneiras falou o Espírito naquela noite conosco, inclusive depois eu vou aqui contar um sonho de uma irmã, um sonho muito maravilhoso, e recebemos também a interpretação do sonho, e também a palavra nos veio no sentido dos dons espirituais. Então, irmãos, nos falou assim o Espírito do Eterno. A diversidade de dons, mas o Espírito, o Ruach, é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas Yah é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Yah que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Ruach para a utilidade de todos. A um é dado o espírito de sabedoria, a outro a palavra da ciência, segundo o mesmo Ruach, e a outro o mesmo Ruach dá a fé, e a outro ainda o único e mesmo Ruach concede dons de curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas e a outro ainda o dom de interpretar. Mas é o único e o mesmo Ruach que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. E depois nós temos aqui, que foi aonde o Espírito Ruach nos falou, que é a comparação do corpo. Olhem nisso, irmãos. Com efeito, o corpo é um. Não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. E assim também acontece com Yahusha, pois fomos todos imersos num só espírito, num só Ruach, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Ruach. Olha que tremendo, irmãos. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Yah dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Olhem isso, irmãos. Os mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos de honra no corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Yah dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Yahusha, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Yah estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Venha seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e o de falar diversas línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar?
Todos falam línguas, todos as interpretam. E aí vem, irmãos queridos, a palavra tremenda que ela nos deixa aqui, que é o dom supremo, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E aí vem o dom supremo, algo que o Eterno está fazendo e nós atribuímos a Satanás. Isso é muito grave. Então nós temos que ter temor ao nome que nos foi dado com tanto zelo pelo mensageiro que nós recebemos no nosso coração, porque já estávamos com certeza todos orando e pedindo para que fosse a nós dada a verdade. E podia testemunhar aqui muitas coisas, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Então, irmãos, diz aqui, ó, procurai com zelos os maiores talentos. E aí vem o amor. Então, nós precisamos buscar os dons. E o Eterno tem dado algumas coisas bem lindas para nós, e eu vejo que muitos irmãos já têm compartilhado. E depois, irmãos, nós vemos também a parábola dos talentos que o mestre Yahusha nos exorta a colocar em uso os nossos talentos, porque se nós não colocamos, ele diz que vem e tira aquele talento que foi dado e dá outro. Isso é muito sério também, irmãos, porque se o Eterno nos dá um sonho, nos dá uma revelação, qualquer coisa que nós recebamos dele em oração ou no nosso dia, porque o Espírito está em nós, e nós não levamos aos irmãos, nós estamos falhando, nós estamos sendo negligentes. E isso tem um preço na edificação do corpo do Mashiach. E nós, irmãos, estamos nos últimos dias, nós temos que estar prontos para fazer a vontade do Pai. E nesse sentido, um dia nos falou o Eterno, num outro encontro, numa outra cidade do Rio Grande do Sul, sobre Jonas. Por que Jonas ficou lá 3 dias no ventre da baleia, ou do peixe? Porque ele foi desobediente. E ele ficou lá, irmãos, preso dentro do ventre do peixe. E assim também nós, se nós não utilizamos, estaremos como mortos, sem vida para o Eterno, sem vida para o seu corpo. E nós precisamos, irmãos, ter coragem de dizer aquilo que o Eterno nos dá. Ai de nós, irmãos, se nós formos negligentes, formos tolos, formos inconstantes ou negligentes com os dons que temos recebido. Disse também o nosso Messias que ao que muito é dado, muito lhe será cobrado. Entendem? E se você está recebendo, você precisa trazer para a edificação do corpo. O corpo julga, depois cumpre a cada um julgar. E nós, irmãos, não podemos ter medo. Não podemos ter medo das críticas e inclusive daqueles infiltrados que vêm às vezes no nosso meio para destruir o corpo do Mashiach. Temos que estar prontos para tudo e discernir, irmãos, com o nosso coração. E discernir com o nosso coração e com a nossa mente. Nós temos o Espírito do Eterno, então nós vamos saber aquilo que procede dele ou não. Mas, irmãos, vamos guardar no nosso coração. Não vamos ficar criticando, porque nós podemos estar entrando nesse pecado que é a blasfêmia contra o Espírito do Eterno. E algo importante é que aquilo que nós recebemos, se nós somos fiéis no pouco, o Eterno nos coloca sobre o muito. E nós somos um corpo, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Ninguém pode fazer a obra sozinho. Ninguém tem todo o entendimento, ninguém tem toda a revelação, porque o Eterno distribui, ele nos dá conforme lhe apraz, justamente para que nós necessitemos uns dos outros. E quando nós trazemos aquilo que nós temos, todos são edificados, todos são consolados, e grande é a nossa alegria. E maravilha poder servir ao nosso Criador e Redentor Yahshua Mashiach nesses dias. Então agora eu passo para o sonho, irmãos, que essa irmã nos trouxe no dia do encontro do Partir do Pão dos Yaldins. E interessante porque essa irmã sonhou um sonho no dia do encontro à tarde. Então eu vou ler para vocês aqui que isso fazem 15 dias que essa irmã sonhou, mas então esse aqui foi o sonho que a irmã sonhou na tarde do encontro, numa quarta-feira aqui no encontro de Yaldins. Bem, eu estava no sofá e peguei no sono e vi uma cama de hospital, um berço e tinha um bebê. Era um menino, só que ele estava com máscara de oxigênio, estava sendo monitorado, pois não estava bem. Só que ele estava monitorado, mas o lugar não era um hospital, era como se fosse um campo, pois me lembro de estar sentada numa cadeira acompanhando. Bem, eu pensei ser a mãe do bebê,
pois estava pronta para amamentar. Só que quando me aproximei do berço, ele já estava sem a máscara, mas não sugava, não reagia. Gritei por ajuda e chegou um homem que parecia ser enfermeiro ou perito, mas ao mesmo tempo começou a fazer a verificação do quadro do bebê, começando por baixo, pelos pés do berço, com estetoscópio, e os primeiros picos de que o coração estava batendo não aparecia nada. E assim ficou. Conforme ele ia subindo, umas partes batia no monitor e tinha batimentos, em outras partes não. No final, antes de ele dar o diagnóstico, enquanto ele estava analisando, chegaram 4 moças morenas e me perguntaram como o bebê estava e se ele tinha saído do respirador. Eu falei que sim. Perguntei se elas queriam olhar o bebê, elas falaram que não e saíram. E eu estava apreensiva. Irmãos, existe aqui uma parte do sonho que eu não vou ler agora porque eu não tenho interpretação. Então eu vou deixar aqui, mas se mais tarde o Eterno nos trouxer a revelação, daí eu compartilho com os irmãos. E agora eu vou ler um outro sonho que essa mesma irmã teve no mês de março, uns dias antes da expectativa que nós tínhamos do arrebatamento esse ano de 2023. Então ela nos diz assim, que ela sonhou, olhem isso, irmãos. Eram 4 moças e no ponto a mãe das moças caminhavam do meu lado esquerdo, com 3 mulheres, todas essas eram de pele branca. Uma mulher muito bonita, até cabelos longos, mas não se dirigiu a mim. Bem, eu estava em casa e saí para buscar o Gustavo na escola, que é o filho dela. Mas no caminho, assim do nada, vi que eu estava grávida, só que conforme eu caminhava, comecei a sangrar e o bebê quase saindo. Só que olhava e via pessoas no ônibus vindo do trabalho, era final de tarde. E as pessoas que passavam por mim não viam que eu estava quase tendo um bebê na rua, em pé ainda. Como que as pessoas não viam o sangue em mim e eu não estava entendendo, pois era tão nítido, mas ninguém reparava. Mas pensei, preciso pegar o Gustavo, meu filho, na escola. Até pensei em voltar para casa, mas sabia que se eu não fosse, ele iria para o meu antigo trabalho. Por isso precisava chegar até a escola mesmo daquele jeito. Mas as aulas dele normalmente terminavam às 17h15. Só que naquele dia seriam 17h55. O bebê ficou como que querendo sair, não sei se cheguei a tempo de buscar o Gustavo. O Gustavo é o filho dessa irmã. Então, irmãos, aqui tem várias questões que nos fala o Espírito do Eterno, Ruach Kadosh. Essa parte do bebê é interessante, porque quando a irmã começava a contar o sonho, eu já via que o bebê, ele é o filho varão. Quem sabe se ele já não nasceu, mas ainda não foi arrebatado? Porque nós sabemos que, conforme todo o ensino do irmão Romilson, ele deveria nascer ali em abril, e não aconteceu. Mas, irmão, será que ele já não nasceu? Só que ele ainda não foi arrebatado? É uma possibilidade, né? Eu fico pensando também sobre isso. Por que a irmã lá, uns dias antes do dia 6 de abril, ela teve esse sonho que ela estava quase nascendo o bebê? É uma outra questão que eu deixo para os irmãos. Mas então, vejam, irmãos, que o bebê nasceu, só que ele não sugava, ele não tinha forças para sugar. E veio ali um perito. Esse perito, ele via que não tinha batimentos cardíacos em alguns lugares, e outros sim. Era uma criança que nasceu e ela estava meia morta, irmãos. Essa que é a verdade, tinha partes funcionando no seu corpo e partes não. O que nos diz isso? Nos diz que nós estamos aqui, alguns membros funcionando dentro daquilo que é o seu chamado do Eterno, fazendo e realizando o chamado que tem recebido, e outros irmãos que estão ali parados, como mortos, irmãos, sem vida. Essa é a realidade. E naquela mesma noite, muitas coisas nos falou o Eterno, de pessoas vivas como mortas. Por quê? Porque não trazem aquilo que o Eterno pede, não compartilham nada. Porque, irmãos, pelo menos um dom nós todos recebemos do Eterno. Então vejam que depois vieram algumas mulheres ali para olhar. E essas mulheres são as igrejas, que são as mães do bebê. Porque
que nós sabemos são as várias denominações, as igrejas lá de Apocalipse capítulo 3, todas elas, e são mulheres de cores diferentes, são brancas, são mulheres negras, tudo isso veio nesse contexto desse sonho, e são as mães do bebê, só que por um lado elas tinham interesse, por outro lado não, que é o que nós vemos hoje. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos estar atentos àquilo que o Eterno nos fala. O que eu venho dizer para os irmãos é que nós temos que estar atentos. Irmãos, existem promessas de que nós estaremos com a palavra ainda na boca e o Eterno já estaria nos respondendo. Eu tenho tido umas experiências assim, de coisas que eu pergunto para o Criador e logo me vem a resposta, assim, coisas simples do dia a dia, coisas que têm a ver com pessoas queridas que nós amamos. Irmãos, vocês imaginem nós, todos nós usando os dons, nós seremos uma igreja realmente muito, muito, muito abençoada e o Eterno está no meio de nós, Ele fala conosco. Então é isso, e eu queria agora então colocar aí para vocês uma canção que é da autoria de Asaf Borba, que é o irmão que eu tive a honra de conhecer no passado, e ele traz então um cântico sobre o amor. Então fiquem aí, irmãos, e a coisa mais importante é o amor, porque o amor ele cobre multidão de pecados, e ainda que alguns de nós, irmãos, falhemos, podemos errar um pouco o alvo, o amor ele vai perdoar, e é mais importante nós edificarmos o corpo do Mashiach do que nós ficarmos aqui parados como mortos. E eu creio também que o nosso irmão Romilson, a quem muito amamos e respeitamos, ele trouxe o fundamento, ele trouxe os nomes, que é importantíssimo, irmãos, mas agora precisamos edificar o corpo. E não sabemos quanto tempo nos resta. E nos diz também a palavra do Messias, que bem-aventurado aqueles a quem o Filho do Homem, Ele mesmo, encontrar na terra, trabalhando na sua vinha. E é isso, irmãos, vamos ter muitas alegrias pela frente. Eu penso que nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o arrebatamento, nós temos que nos movimentar, buscar o Eterno e quando Ele nos der alguma coisa, sem medo, compartilhar. Então, um abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como o metal, o símbolo que retine. Nada serei, sim, nada terei, se eu não tiver amor. Nada serei, se eu não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé que transporte montes, nada serei, sim, nada terei, se eu não tiver amor. Nada serei, se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, tudo suporta, o amor tudo crê, não guarda rancores, não
Supremo. Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor, Yahweh amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Yahweh amor, Yahweh amor.